para mim uma honra poder participar desses cursos que a Cris organiza e para tanta gente interessada e interessante, né, dedicada à educação principalmente e dedicada a conhecer melhor o ser humano, porque nós estamos trabalhando na educação, assim como no judiciário, na área de resolução de conflitos, na área de justiça restaurativa, direito sistêmico, tudo trata do ser humano. Quem é esse ser humano, que é cada um de nós e, ao mesmo tempo, somos todos nós? Como é que é essa conexão entre cada um e o todo, né? Como que nós estamos conectados e como que a atitude de um impacta na atitude dos outros e como que os atritos que acontecem por conta das nossas diferenças, como que eles estão a serviço do nosso crescimento, para que nós possamos crescer uns com os outros, nós possamos aprender, né? Como que cada um é o espelho um do outro também, né? Um conflito que acontece, eu digo assim, o meu lugar, meu trabalho de juiz é um pouquinho diferente de educadores, mas se for ver mesmo, é muito semelhante, né? Porque a escola é onde as pessoas aprendem a se relacionar com as pessoas que vêm de outros lugares, né? Com as suas diferenças, diferentes culturas, diferentes formações, diferentes famílias. Isso já começa no casamento, com pai e mãe, né? Já são duas pessoas diferentes que se estranham necessariamente, né? Porque, imagina, um casal que nunca se estranha, tem alguma coisa muito estranha aí, né? Porque, com certeza, as pessoas se estranham. E é a partir desse estranhamento que pode surgir uma repulsa. Ah, não, isso é estranho, então eu quero longe de mim. Aí essa pessoa não se relaciona. Essa pessoa fica sozinha, ela foge dos relacionamentos. Ou a pessoa pode ver o estranhamento como uma grande oportunidade. Poxa, é estranho. O que é estranho? É uma coisa que eu não conheço. Eu ainda não sei o que é. É estranho. Esse comportamento é estranho, essa forma de lidar com as coisas é estranha. Então, poxa, eu posso achar isso interessante também, porque às vezes é a partir daí que eu cresço, que eu tenho algo a aprender com alguém, a partir de algo estranho, né? O estranho não é necessariamente ruim ou bom, é algo diferente. Então, eu posso abrir meus olhos e falar, o que eu tenho a aprender com isso, já que a vida me presenteou com esse encontro. E aí chega na escola, né? Cada um de uma família e todos se encontram e precisa se entender, precisa se respeitar, precisa acolher mesmo essa estranheza, né? Mesmo aquilo que tem de mais estranho e às vezes até comportamentos agressivos, comportamentos hostis que as pessoas estão sujeitas, né? E aí tem os educadores na escola para facilitar esse processo, porque com certeza os educadores não são só aplicadores de matérias, né? Não é só despejar conteúdo em cima das pessoas, né? Nós estamos aqui, educadores, olhando para a resolução de conflitos, querendo lidar com isso, porque é um tema importantíssimo, alunos, crianças, adolescentes, mais bem relacionados, eles vão ter muito mais vontade de aprender. É pré-requisito, né? Porque se tiver um ambiente conflituoso, um ambiente hostil entre eles, a atenção, ela se desloca, ela deixa de ser o aprendizado e passa a ser o conflito, porque o conflito deixa a pessoa tensa, deixa a pessoa nervosa, deixa a pessoa ansiosa, não é assim? Então, num lugar onde as pessoas estão em pé de guerra, ninguém quer saber de aprender uma matéria que o professor está aplicando, né? Então, lidar com conflitos, né? A arte de resolver conflitos, de harmonizar relacionamentos, isso é fundamental numa escola. E aí, aquilo que as pessoas podem aprender na escola, isso faz parte da formação fundamental das pessoas para a vida, porque na vida surgirão outros conflitos. E aqueles conflitos que as pessoas não souberem administrar de uma forma saudável, de uma forma construtiva, né, edificante, porque o conflito é essa oportunidade de aprender a se relacionar com algo diferente, de se desenvolver, né, se superar para aprender a acolher uma nova verdade, uma nova forma de lidar com as coisas, e até algo que se julgue como negativo, ou moralmente condenável, socialmente condenável. Isso inclui comportamentos antissociais. Vai além, assim, de considerar algo bom ou mal, mas aprender a lidar. Se aparece uma pessoa agressiva, que age de uma forma ofensiva a outras pessoas,
Isso é ruim do ponto de vista social, um comportamento antissocial. Mas essas pessoas existem. Elas estão na escola, e elas estão na rua, e elas estão no ambiente de trabalho, muitas vezes, e faz parte do nosso mundo. Então, elas existem, e nós precisamos aprender a lidar com isso, porque senão o sofrimento vai ser maior. E quando a escola não é suficiente para essa educação, e nem, claro que nunca vai ser total isso, né? Tem a vida inteira para a gente aprender a se relacionar. Eu vejo que os conflitos são os nossos mestres, assim, nós aprendemos, se nós enxergamos dessa forma, cada conflito é uma oportunidade muito boa, muito importante e agora, que eu preciso aprender para lidar com essa situação? Às vezes, lidar com essa situação é aprender a me impor, a impor a minha dignidade para não permitir que uma ofensa contra mim aconteça, né? E me impor para estabelecer limites, ou até impor uma distância. Olha, aquela pessoa me faz mal, então eu preciso manter distância, porque não adianta eu querer transformar a pessoa, ou a cada vez que ela fizer alguma coisa, eu recorrer às autoridades, né? Isso funciona até certo ponto. As autoridades na sala de aula é o professor, na rua é a polícia, o juiz, e assim por diante, né? Muda o contexto, mas o professor é a autoridade na sala de aula, o coordenador, diretor, e assim por diante. Mas, enfim, se a escola fizer um bom trabalho em relação a administrar, a ensinar as pessoas a lidar e a superar os conflitos, a harmonizar os relacionamentos, com certeza vai ter muito menos trabalho para a polícia, para o delegado, para o promotor, para o juiz, para os advogados, né? Advogados que se preparem, porque se as escolas, quanto melhor forem as escolas, menos trabalho vai ter no campo jurídico. Isso é evidente, né? Então, no final das contas, aquilo que a escola não resolve, muitas pessoas vão depois bater a porta do judiciário. E é com essas pessoas que eu trabalho, né? Não como professor. Depois eu me tornei professor, né? Pela experiência de lidar com essas pessoas em situações graves, de conflito, de violência, divórcios, disputas familiares, disputas no âmbito criminal também, infância e juventude, abandonos, situações dramáticas que as pessoas vivem, e aí essas pessoas vêm para bater na porta do fórum e eu tenho que ajudá-las a dar um bom encaminhamento para isso, a pacificar um pouco, ajudá-las a encontrar um caminho de pacificação, né? Seja aplicando uma pena, porque às vezes isso também faz parte, né? Das possibilidades e limites da vida em sociedade. Mas é assim que eu me identifico com os professores num nível de educação com os alunos, e os juízes e o judiciário administrando as situações dos adultos que não conseguiram uma formação melhor, uma formação emocional, uma formação relacional, né, melhor. E eu me tornei professor, né, com tantas experiências e oportunidades de aplicar a constelação, né? Eu tive esse contato com a constelação familiar que me facilitou, assim, logo que eu conheci, eu comecei a aplicar algumas técnicas e eu comecei a obter, assim, conciliações tidas como impossíveis. Pessoas brigando há décadas, famílias desestruturadas, casais com filhos, depois de anos de casamento, e aí ficou mais anos ainda brigando com dezenas de ações judiciais. Gente, cheguei a pegar, assim, caso de casal com filhos, aí se separou. Isso se transformou em 23 processos judiciais, entre divórcio, guarda, alimentos, execução de alimentos, denúncia por fraude na administração da empresa, denúncia por violência doméstica, 23 ações judiciais, né? E aí eu buscando, eu percebendo, puxa, simplesmente aplicar a lei não está sendo suficiente, porque as pessoas, elas se movem não pela lei que está escrito no código, né? Nem elas se movem inconscientemente a maior parte do tempo. Quando elas se envolvem em relacionamentos tortuosos, é mais inconsciente ainda, porque elas sofrem, né? Todos sofrem. E os filhos mais ainda, os filhos é que são sacrificados, são as vítimas dessa história, né? E
Então, eu venho buscando compreender o que está por trás dos comportamentos, por que as pessoas insistem inconscientemente a repetir o mesmo padrão, né? Por que naquela situação de violência doméstica, a própria vítima de violência aguentou tanto tempo sem dar uma queixa, aí ela deu uma queixa, e aí depois ela voltou a se relacionar com aquele que a agrediu, né? O juiz deu uma decisão mandando manter um afastamento, Lei Maria da Penha, né? Acho que hoje todos sabem como é que essa lei funciona, né? E aí a própria vítima descumpre a decisão do juiz e volta a se relacionar com a pessoa. Por que as pessoas são assim? Né? Na verdade, eu sempre estudei isso, desde a da escola. Desde criança, me intrigou, né? Me interessou, assim. Por que os seres humanos são assim, né? E aí, quando eu encontrei essas técnicas próprias da constelação familiar, que é a visão sistêmica, né? Que ordens ocultas são essas? Que leis sistêmicas, naturais são essas que fazem com que as pessoas repitam os mesmos padrões e que quando são observadas, quando aquilo que é inconsciente aparece, aí ela percebe, por isso, esse é o sentimento que estava por trás desse comportamento agressivo, desse comportamento de a própria pessoa não se valorizar e se sujeitar a situações danosas, né? E aí, quando isso vem para a consciência, as pessoas conseguem se compreender. Primeiro a si mesma, e aí se compreender o outro, e aí até olhar para o outro percebendo que tinha uma conexão, por mais que não se quisesse, né? A pessoa se apaixonou por alguém, achou que conexão era pela paixão, mas inconscientemente, por trás da paixão, tinha uma necessidade de encontrar alguém que ela mesma repelia, e que isso está conectado com seus antepassados, repetindo padrões, né? Aqueles excluídos do passado familiar, na verdade, eles continuam vivos e presentes no coração dos filhos, no coração dos netos. Ninguém pode ser excluído. Ninguém pode ser excluído. E aí, vou fazer uma ligação desse tema, da exclusão do passado familiar, com a sociedade, né? Porque a sala de aula é um lugar, por natureza, nas escolas, onde nós encontramos pessoas que representam uma diversidade, né? Justamente, cada família é de um jeito, e não tem um modelo de família, né, que é o certo e outro é errado. Inclusive, tem críticas à constelação familiar que falam que quer impor um modelo patriarcal. Isso é uma ignorância, assim, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, né? A constelação, ela é um método para facilitar o olhar, a observação daquilo que é. O que é fenomenológico. Aquilo que é realmente é, independente do que eu fale. Né? Os argumentos, eles não têm importância nesse sentido. Positivo. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem? Só para confirmar, que eu só estou vendo a minha imagem aqui. Quem pode me confirmar isso? Tudo bem. Obrigado. Grato, Cris. Então vamos em frente, tá? Pois bem, então, o lugar de cada um, porque né, nessa necessidade de inclusão, né, porque muitas das dores que geram a agressividade, que geram a violência ela é causada por uma dor e por uma falta de habilidade da pessoa de lidar com essa dor. Né? A agressividade ela não surge do nada, ela é movida por algo que é uma angústia. A pessoa se sente ou ameaçada, ou ela se sente atacada. Né? Normalmente, a pessoa que se sente mais vulnerável é aquela que agride, porque é uma forma de defesa. E nisso eu não estou defendendo a violência. A violência é ruim. Ela acaba fazendo a mesma coisa que tanto a fez sofrer. Por quê? Com medo de sofrer de novo. Então, muitas vezes, ela se convence de que é melhor atacar, é melhor agredir primeiro, antes de ser agredida. Assim como seus pais foram, assim como aconteceu com seus irmãos, assim como aconteceu
com seus antepassados. Muitas vezes é isso, né? Então, é importante olhar para o que está movendo essa violência, esse comportamento antissocial. Isso vale para si mesmo, para quem se sente, muitas vezes, não tem controle, né? Não tem um domínio próprio, e às vezes sente um impulso de ser violento e acaba machucando as pessoas. E a pessoa percebe que isso não é bom, porque isso traz consequências, traz reações, né? E aí ela precisa conhecer melhor a si mesmo. Porque de onde que vem isso? E de repente ela se lembra, poxa, talvez meu pai tenha sido violento. Era uma pessoa violenta, era alcoólatra, batia na minha mãe, e aí os filhos sofreram com isso, né? Ou então o pai foi vítima de uma violência também, às vezes sofreu muito como vítima e a família sofreu como violência, mas enfim. Na escola essas pessoas chegam. Uma criança, né? Uma criança. Quem que é essa criança? De repente aparece a criança violenta. Aí se encontra com outra criança que talvez não saiba se defender. Talvez ela seja muito acanhada. E a outra criança é agressiva também. A outra é muito vaidosa e provoca os outros e não se egoísta e não se importa com os outros. E adianta alguma coisa julgar as crianças, falar essa está errada, essa está errada, essa está errada? Claro que não é por aí, né? As crianças são pessoas em desenvolvimento e assim precisam ser acolhidas, como diz a lei, como diz a educação, como diz a ciência do desenvolvimento humano, né? Só que aí nós precisamos entender de onde é que vêm as tendências das crianças, né? E aí nós olhamos, quando eu digo a minha proposta original para essa aula era o lugar de cada um. Isso é escola, judiciário, família, escola e judiciário, o lugar de cada um na harmonização dos relacionamentos, né? Aí reduzi o título para ficar mais fácil, mas como é que é o lugar de cada um, né? Na sociedade tem isso, tem o lugar da escola, até onde vai, onde começa, até onde vai a responsabilidade, as possibilidades, né? A família, até onde vai. A gente sabe que é enorme o papel da família, começa na família, forjar o ser humano, né? Educação e tal, mas as famílias têm tantas carências, porque se a gente ficar esperando que as famílias sejam perfeitas, e as crianças cheguem todas prontas, assim, prontas, animadas, dispostas para aprender, prontas para se relacionar bem, para prestar atenção, mas não, elas têm dificuldades por causa das carências da família, né? Então, talvez o pai não esteja no lugar dele, ou a mãe talvez não esteja no lugar dela, aquela família, assim, né? E aí as pessoas, cada um se vira como pode, as famílias se viram como pode, né? Às vezes o casamento não deu certo, são criados só pela mãe, ou só pelo pai, ou por tios, ou por avós, ou por famílias substitutas. Cada um tem a sua realidade. E é a partir dessa realidade que cada um pode se desenvolver. A realidade do passado, ela nunca vai mudar. Esse é o lugar do passado, né? Também tem o lugar de cada um na linha do tempo. Tem o lugar do passado, tem o lugar do presente. O passado, ele está no lugar dele, nunca vai mudar. O passado já foi, né? O que pode mudar? É o que nós vamos fazer a partir de agora. Então, no presente, vamos trazer para o presente isso. A gente olha para o passado, a gente olha para as raízes de cada um, e aí nessas raízes estão todas as dores, os conflitos que fizeram com que cada um seja como é, né? Seja uma criança, um adolescente ou uma pessoa adulta. No judiciário, nós lidamos com pessoas adultas. Por que a pessoa pratica alienação parental? É uma dor também. Ela cresceu acreditando, por algum motivo, algum drama. Não estou defendendo de jeito nenhum a alienação parental. Eu combato a alienação parental, porque eu acho isso terrível, né? Eu vejo isso, eu vejo como é grave para uma criança quando um dos seus pais são excluídos, quando não é permitido à criança ter o pai ou a mãe no coração, ter cada um que é importante na vida dela no seu coração. Porque ela fica bem, ela fica em paz, ela se fortalece, quando cada um que é fundamental a ela tem o seu lugar. Olha aí, o lugar de cada um. Se cada um tem o seu lugar, nós temos diversas pessoas formando em harmonia, cada um no seu lugar. Se um toma o lugar do outro, começa a desarmonia.
Não é assim? Você pega as crianças, cada uma tem o seu lugar na sala de aula. Se uma pessoa pega e senta no lugar da outra, aí a outra chega, tem alguém no lugar, e fala, você está no meu lugar. Pronto, começou o conflito. Né? É importante a pessoa saber que ela tem o seu lugar no mundo, o seu lugar na família, o seu lugar na escola, o seu lugar na sociedade, que esse lugar seja respeitado. Onde é que se começa a respeitar o lugar de cada um? É no lugar onde cada um nasce, onde cada um é criado nos primeiros anos de vida, é aí que começa a se aprender isso. E qual que é o lugar de cada um? Na família. Onde é que começa? Começa com de onde veio a vida. Meu pai e minha mãe. Ah, mas tem família que é homoafetiva. Tá, mas onde que começou a vida? Percebe? A vida começou antes. A vida começou antes do meu pai e minha mãe, na verdade. Começou com meus avós, com meus bisavós. São gerações e gerações em que a vida vem sendo transmitida, né? E aí, ao longo dessa história, tem pessoas que não tiveram direito de pertencer no seu lugar, pessoas que foram excluídas, que foram assassinadas, que foram oprimidas, né? Pessoas cuja dignidade foi retirada para fortalecer uma outra pessoa, algum grupo. Exemplo, escravidão, por exemplo. Né? Os indígenas que habitavam essa terra e, de repente, deixaram de ter o seu lugar respeitado para dar lugar a outras pessoas. E aí, como é que fica a dignidade das pessoas que só estão em um lugar às custas da exploração de outras pessoas? Percebe que tudo isso tem um impacto na dignidade da pessoa humana, de cada um. E aí, se muitas pessoas estão com a própria dignidade ferida, por conta da sua própria história, e a história dos meus antepassados é a minha história também, né? De cada um é assim, né? Então, eu venho de uma família judia, né? A história dos meus antepassados, eles foram perseguidos, muitos morreram nas perseguições, na guerra, e aí tiveram que fugir. Os que fugiram vieram para o Brasil e deram andamento à vida, e aqui estou eu, né? Buscando também, com o sentimento de não querer que outras pessoas passem pelo sofrimento que meus antepassados passaram. Né? E isso serve. Como é que eu faço para fazer algo de bom a partir de uma tragédia, a partir de algo difícil? Eu vou trabalhar para que as pessoas não precisem passar de novo por aquilo que não foi bom. Então, olha o que aconteceu. Fiz direito, porque eu me incomodo quando tem uma injustiça, né? Eu acredito que seja uma forma saudável de lidar com isso, porque se um filho, um neto, um bisneto, ele pode assumir também, isso é honrar os antepassados, tá? Estou explicando o que é honrar, o lugar de cada um. Os que foram excluídos, eles precisam ser honrados. Como? Eu não vou deixar, eu vou trabalhar na minha vida, vou fazer o possível para que outros não sejam excluídos. Entendeu? Para que outros não sejam perseguidos por conta da sua origem, por conta da sua raça, por conta da sua crença. Para mim, são valores muito importantes. Outra pessoa poderia se revoltar e honrar como? Como é que é uma forma doentia de honrar os antepassados? Se tornar revoltado, agressivo, violento, querer se vingar. É outra maneira. Também está honrando os antepassados? Está. Para a pessoa ela está certa? Para ela está. Para ela está. Uma pessoa violenta, ela se justifica. Se for perguntar para as pessoas que estão presas, para as pessoas que provocam, que cometem crimes, elas também se justificam. E como que se justificam? Se vitimizando. Elas se veem como vítima. É impressionante. É impressionante. Olha, eu não tive oportunidade, eu sofri isso, aquilo lá, aquilo outro, apanhei em tal situação, meu pai foi mal por causa disso e daquilo, minha mãe foi ruim por causa daquilo, então a pessoa se sente justificada, então por isso eu agora vou cobrar dos outros e desconta em pessoas que não tiveram nada a ver, né? Ela se condena. Olha que coisa, né? Um filho que não faz bem a si mesmo. O que ele está fazendo? Que mensagem que está por trás disso? Né? Um filho que se autodestrói.
com drogas, com comportamentos autodestrutivos, ele está dizendo inconscientemente para os seus pais: olha como vocês não me fizeram bem. Eu vou me vingar de vocês prejudicando o seu filho, que é ele mesmo. Né? É algo que está por trás do comportamento autodestrutivo. E aí, o lugar de cada um, voltando para o tema dessa aula, né? O lugar de cada um. Como é que se restaura essa dignidade para a pessoa se sentir valorizada? Para ela ser valorizada, a sua história precisa ser valorizada. Valorizada como algo bom em si, no geral, né? Toda história tem dramas. Toda história, toda a vida, não existe uma vida humana que não tenha um drama, porque não é assim a nossa realidade aqui na Terra, né? Todas as pessoas vivem dificuldades. Agora, então, como acreditar que a vida é boa? A vida é boa porque a vida é superação, porque a vida é seguir adiante, porque existem coisas boas apesar das dificuldades, porque nós conseguimos aprender como não permitir aquela mesma dificuldade se repetir. Se eu aprendo algo a partir de uma situação dramática e eu consigo fazer um pouquinho melhor, um pouquinho diferente do que meus antepassados fizeram, de forma que não se repita aquele drama, eu consigo liberar os meus filhos para eles terem algo um pouco melhor também e possam seguir um pouquinho adiante. E isso é maravilhoso. Por isso que a vida é boa, né? Pelas pequenas vitórias, aquilo que nós conseguimos superar, o amor que existe apesar das dificuldades. E nós encontramos isso também, que é só abrir os olhos. É só abrir os olhos para ver como as pessoas, até quem age de uma forma destrutiva, de uma forma antissocial, de uma forma violenta, ela está demonstrando amor para quem consegue ver. Agora, como é que a gente enxerga isso? Um filho que está sendo violento porque o seu pai foi violento? Ou porque um assassino matou alguém da família e a pessoa está sendo violenta, ela está sendo violenta igual àquela pessoa violenta. Olha só, ela se considera vítima, ela não percebe o que ela está fazendo, ela é contra aquilo, mas ela está sendo igual. Isso é um exemplo. Agora, olha, eu conversei uma vez, que eu dei uma palestra no encontro do IBDFAM, do Instituto Brasileiro de Direito de Família, e eu estava explicando esses padrões sistêmicos que fazem com que as pessoas repitam as situações dramáticas, difíceis que viveram, né, na própria vida. Aí, depois de mim, foi palestrar o diretor de um laboratório de investigação de paternidade. Aí ele falou: doutor, que coisa interessante que o senhor falou, porque eu observei nos exames de paternidade que 70% dos pais investigados, quer dizer, pais que não registraram os filhos, e aí os filhos estão buscando investigação de paternidade para conseguir que o pai reconheça, 70% desses pais não tiveram o próprio registro pelo próprio pai. O que é um filho que não foi registrado pelo próprio pai? Ele se sente... É um drama. É um drama para uma criança, porque está faltando alguém, está faltando o lugar do pai. Você olha para o documento, você olha para o DNA da pessoa, né? É a soma de duas pessoas, sempre, né? Tem o pai e a mãe que compõem biologicamente, e a pessoa sente falta. Por que meu pai não me registrou? Se sente abandonado, eu não tenho pai, né? Arruma outra pessoa, quando tem sorte, encontra alguém que a registre, que adote, né, que cuide, que represente uma figura masculina, que dê um bom exemplo. Muitas pessoas têm essa sorte. É uma bênção também, né? Mas lá no fundo, ela sabe que teve alguém muito importante para ela e que não reconheceu, que não ocupou, assim, isso é uma dor, né? E aí, o que leva essa pessoa a repetir isso e depois não registrar o próprio filho? Olha, às vezes a pessoa nem sabe. Às vezes a pessoa teve uma relação e gerou um filho, nem sabe, nunca mais viu a outra pessoa, mas aí nasceu um filho que não foi registrado pelo pai, né? Mas é um índice impressionante, né? A maioria. Então, é algo que acontece, né? Essa repetição dos padrões. Por quê? Porque alguém não foi visto no seu lugar, alguém não foi reconhecido no seu lugar. A pessoa está buscando. Ela está buscando o pai que não lhe reconheceu.
Ela passa a vida buscando, ela sente um vazio interior. Por mais que outra pessoa preencha. Ela preenche, mas e meu pai biológico? Cadê? Ele faz parte de mim. Ele me compõe, cadê? E a pessoa passa a vida buscando. Quando ela não encontra, quando ela não pode reconhecer o valor desse pai, não é encontrar fisicamente, é encontrar no coração. Fisicamente nós todos temos limitações. Às vezes a pessoa morreu, não é por isso que lhe falta alguém. Não necessariamente. Pode ser que alguém tenha morrido, mas que ela continue viva no coração. Viva, presente, que o amor seja claro, se possa falar nisso. Mas às vezes o próprio amor fica escondido. O filho não se permite amar alguém que fez algo muito grave, né? Mas ele sente falta. E aí essa forma inconsciente, doentia de amar alguém que lhe faz muita falta, é fazer igual. É uma forma de gritar para as pessoas, olha, essa pessoa não morreu, ela está aqui. Percebe? Então, alguém que cometeu algo grave, uma violência, e não é honrada, não estou dizendo que honrar significa dizer que é bom ou mal. Não, é dizer que tem o seu lugar. Um pai tem o seu lugar. Para esse filho, esse é o pai. Quando nós olhamos para isso com clareza, o pai é a mãe, essa é a sua mãe. Olha, esses são seus antepassados, eles sofreram. Eles sofreram. Seus antepassados, eles foram expulsos da terra onde eles viviam, por alguma circunstância, né? Por algum crime, tantas vezes, às vezes até legitimado pelo Estado. Né? Essas pessoas foram expulsas, tiveram que atravessar o oceano, foram obrigadas a mudar de país. Essas pessoas morreram de fome. Ó, essas pessoas na sua família talvez tenham praticado crime, talvez estivessem do outro lado. Tenham sido as pessoas que expulsaram, as pessoas que oprimiram, as pessoas que mataram. Se nós formos ver mesmo, na família de cada um existem essas histórias. De um jeito ou de outro, e de ambos os lados. Todas as famílias. Se a gente for considerar que cada filho é o resultado de gerações e gerações, ao longo das gerações, existiram pessoas que agrediram, existiram pessoas que mataram, existiram pessoas que morreram, existiram pessoas que abandonaram, existiram pessoas que foram abandonadas, existiram pessoas que enriqueceram às custas de não respeitar a dignidade alheia. Existiram pessoas que empobreceram às custas de pessoas que não respeitaram a sua dignidade. Então, são dramas que nos unem. Quando nós enxergamos dessa forma, cada um, na sua ancestralidade, que por essa ciência sistêmica, né, que eu estudo bastante, e com as contribuições de Bert Hellinger, nós vemos que essa ancestralidade compõe assim, um campo familiar que com o qual cada filho está conectado. Cada um de nós está conectado ao seu campo familiar. E se nós olhamos que cada campo familiar contém todas essas dinâmicas de violência, de vitimização, né? Todos nós tivemos vitimização no passado familiar. Nós conhecemos esse sentimento. Nós conhecemos. Cada um viveu certamente alguma situação como vítima na própria vida. De bullying, de agressão, né? de violência. Nós conhecemos isso na própria vida, experiência pessoal, e nós conhecemos na nossa alma, por essa conexão com o campo maior familiar. Nós sabemos, né? E temos uma identificação. E temos também a identificação com o algoz. Aí é que está, né? Porque é mais fácil se conectar com o campo das vítimas do que com o campo dos algozes, porque os algozes são considerados os maus. As vítimas são consideradas as vítimas, né? Só que o campo dos algozes também está presente. O campo dos perpetradores também está presente em cada família. Se nós tivermos essa condição de reconhecer que nós temos essas dinâmicas em nós, fica mais fácil de domesticar, né? Cada um tem suas feras internas, né? Tem alguma coisa que tira do sério, tem alguma coisa que tem dores, que às vezes se transforma em raiva, em agressividade. Mas se eu tenho consciência, aí que tá, a pessoa que não tem consciência disso, ela é dominada por isso. Alguém pisa no calo dela, já solta as feras, a pessoa já reage de forma violenta, desproporcional e apertando o botão da bomba atômica,
né? Mas se nós tivermos consciência, aí nós... Ah, tá, eu me conheço, eu sei que eu tenho essa fé em mim, eu sei que eu sou capaz de coisas terríveis, se eu deixar. Porque esse sentimento eu conheço, né? Então eu vou cuidar bem dele. Ah, vem cá, fera. Eu vou pegar minha própria fera, vou passar a mão na cabeça dela, falar, vem cá, calminho, calminho, fica aqui tranquilo, porque agora nós não precisamos agir assim. Agora nós podemos resolver as coisas com mais habilidade, de uma forma mais pacífica. Aí, se eu faço esse trabalho comigo e eu me deparo com alguém que ainda está com a fera solta, né? Alguém meio com comportamento meio animalesco, ao invés de falar, de tratar essa pessoa como um monstro, como querer excluí-la, não, eu vou reconhecer, eu vou falar, então você está agindo assim, né? Eu já tive vontade de agir assim também. Eu também já tive vontade, sabe? Mas eu aprendi a me dominar. Você aí, mas aí eu já olho para ela com dignidade. E ela vai baixar a guarda para mim. Ela não vai ficar tão agressiva, porque eu vou olhar com respeito, porque eu vou compreender que por trás dela tem dores, violências, dificuldades, sentimentos infantis. Ela não recebeu uma boa educação emocional na escola, na família primeiro, né? Primeiro a família, depois a escola, depois a sociedade. Ela não aprendeu, ela não, os antepassados dela não aprenderam, ela está repetindo isso aí de novo. E nós, que trabalhamos com os conflitos dos outros, né? Eu estou falando, eu uso a primeira pessoa porque eu sou um desses, sabe? Eu sou uma pessoa comum também, que tive que aprender um tanto com as minhas próprias pelejas e meus próprios conflitos, né? Agora eu trabalho resolvendo conflito dos outros, né? Aí a gente pode olhar para cada um que está em conflito como uma dessas pessoas, assim como nós, né? E isso aumenta a nossa compreensão. Aí, primeiro lugar, aí a ordem, né? Existe uma ordem, existe uma hierarquia, que é pelo tempo. O que aconteceu primeiro? Para levar a situação a se tornar aquilo que aconteceu depois. Para que a situação acontecesse, para se tornar... A pessoa se transforma ao longo das experiências na vida, assim, né? Aí, primeiro veio a família. A pessoa começa as experiências na vida na família, né? Depois ela vai para a escola. A escola não tem, ela tem um poder. Ela tem um poder a partir daquilo que a criança é. Mas a escola não vai conseguir modificar aquilo que aconteceu no passado. Entende? A partir daquilo que a criança é, a escola até pode chegar, sensibilizar os pais, até pode trazer alguma educação para os pais, mas é de forma indireta, né? Se as pessoas ainda chegam no judiciário por conta de um conflito, o juiz não vai conseguir modificar toda a experiência dela na escola, toda a experiência de vida até então, né? Mas pode trabalhar a partir daquilo que ela é hoje, quando ela chega assim diante de mim, tá bom? Aí que tá essa hierarquia. Só que antes da escola vem a família. E na família também tem essa sequência, né? Em primeiro lugar vem os pais biológicos. Que às vezes não são tão considerados, principalmente quando os filhos não crescem com os pais biológicos. Principalmente quando os pais biológicos tiveram alguma situação dramática que não permitiu que eles convivessem com os filhos por mais tempo, assim, né, fisicamente. Mortes, doenças, situações graves, distúrbios mentais, sempre são dramas, né? Sempre uma situação que não permite que os filhos sejam criados pelos próprios pais, é sempre uma dificuldade, alguma situação difícil, né? E aí vem outras pessoas. Se essas pessoas não reconhecerem o vínculo da criança com seus pais biológicos, é difícil elas vencerem, é difícil elas conquistarem de uma forma harmônica o coração desse filho, porque o coração do filho vai ficar olhando para os pais biológicos. Ele vai, por que meus pais me abandonaram?
Por que meus pais são assim? Por que eles tiveram essa doença? Por que eles não estavam ali quando eu precisei? Né? Se aparecem os adotantes ou tios, guardiões, as pessoas que cuidam da criança, e julgarem os pais biológicos, esses pais são maus, isso vai incentivar a criança a ter raiva, incentivar a criança a ficar agressiva. Mas ela não vai voltar a agressividade contra os pais biológicos, ela vai voltar a agressividade contra as pessoas que estão na frente deles. A agressividade, a violência, vai tomar conta do coração deles, e aí ninguém entende nada. Mas inconscientemente é assim que funciona. Agora, se eu chego para uma criança que teve um destino difícil na família, né, os pais não puderam criá-lo, tiveram doenças, crimes, o pai foi preso, a mãe, uma doença mental grave, os dramas, né, que estão sujeitos a acontecer nas famílias, na sociedade. Se eu olho para essa criança e eu reconheço o amor dela por essa família que não pôde criá-la, aí eu olho para ela, em vez de olhar para ela como uma criança difícil, ela chega a um adolescente cometendo atos de violência, né, humilhando os outros, aquele comportamento difícil assim, né? Mas eu olho para esse adolescente, eu estou vendo que é um adolescente com comportamento difícil, cometeu um ato infracional, veio para o meu gabinete para eu resolver a situação, né, para eu dar um encaminhamento, às vezes até o correspondente a um crime grave, né? Mas eu olho para ele e eu vejo, puxa, por trás disso tem um amor, porque ele está repetindo. Isso está mostrando um vínculo dele com alguém muito importante na vida dele. Muito importante. Pode ser os pais, pode ser irmãos, alguém do campo familiar dele que ele está expressando isso. É uma forma inconsciente de expressar o amor, uma forma negativa, né? Um amor cego. Claro que não é o amor que a gente gosta de ver, né? Às vezes é um amor que a gente reprime. Mas se eu olho para ele e reconheço, puxa, eu vejo que você é um bom filho, porque você está honrando, você está se conectando inconscientemente com alguma dificuldade do passado. E por trás disso tem um amor, tem uma dor muito grande, tem um amor. E é assim que você encontra para se vincular com as pessoas. Olha, eu já tive muitas experiências desse tipo. O adolescente arregala os olhos assim para olhar para mim e fala, nossa, esse homem está falando coisa que é segredo. Está descobrindo segredos meus. Porque ele se comporta mal justamente para não deixar as pessoas perceberem. Uma forma, nem ele sabia muitas vezes. Mas quando a gente toca nesse ponto, a gente toca no coração dele. E aí ele amansa. Ele não consegue ser violento com alguém que reconhece o amor que existe nele. Como reconhece o amor? Vendo que ele está repetindo situações difíceis. Está repetindo por quê? Está seguindo o exemplo de alguém que ele rejeitou, de alguém que ensinaram ele a rejeitar. Não, você não deve gostar desse pai. Seu pai não vale nada. Seu pai não presta. Seu pai está preso porque isso, aquilo. A sua mãe não vale nada porque ela te abandonou. Ela não é sua mãe. Quer coisa mais, né? Parece que não é nada, mas é muito violento falar para um filho que os pais biológicos não são pais. Não são. Não devia existir gente assim. Uma mãe que abandona os filhos. Imagina como é que o filho se sente. E aí, quando a gente reconhece o lugar dessa mãe, porque ele está mostrando o amor dele de uma forma violenta. Se eu reconheço, puxa, você está mostrando o seu amor. Então você é um bom filho. Você tem amor. Eu estou vendo isso. A pessoa me respeita. Me respeita. Tá aí uma dica que vale para qualquer pessoa que lide com pessoas em conflito. Crianças, adolescentes, adultos. Reconhecer que por trás de um comportamento difícil, antissocial, tem um amor. Talvez a gente não saiba por quem. A gente não saiba nem que tipo de amor, não conheça nada da vida da pessoa. Mas eu reconhecendo o teu amor, eu já olho para a pessoa como uma pessoa que ama, uma pessoa que tem um bom sentimento por trás. Ela não conhece. Às vezes o adolescente fala, não, eu sou uma pessoa má, eu não tenho amor nenhum. Não recebi amor nenhum. Vocês já devem ter visto pessoas no judiciário. A gente encontra pessoas que falam assim, às vezes. É duro, né? Mas ela tem amor. Ela tem amor. Tanto que ela tá fazendo igualzinho a alguém que agiu da mesma forma,
porque também achava que não tinha amor. Então, é um amor invisível. Quando a gente traz isso à tona, você é um bom filho. Por isso que o Bert Hellinger falava, todos os filhos são bons. Isso é uma chave. É bom por quê? Porque com o seu comportamento inconsciente, ela está mostrando o amor que ela tem por algum excluído, alguém que não foi reconhecido, que não foi honrado. E quanto a isso, não precisa dizer que foi certo ou errado, bom ou mal, o que os pais fizeram. Apenas que os pais são os pais. E que o filho ama os pais. E que está certo ele amar os pais. Assim como são. Se esse amor ficar claro, ele vai poder fazer o que ele quiser da própria vida. Ele não precisa mais fazer igual. Percebe o que é a clareza numa consciência? Eu amo. Meu pai teve uma série de problemas, uma série de defeitos, mas eu amo ele do jeito que ele é. A ponto de eu me permitir agora fazer um pouquinho diferente. Eu tenho direito de construir minha própria vida, né? De ter ter meus próprios caminhos, mas com ele no coração, não é com raiva dele. Se eu tiver raiva dele, eu vou ter raiva de outras pessoas. Porque a raiva é um sentimento que fica na pessoa que sente raiva. A raiva não é do objeto. A raiva é de quem tem raiva. Então, se a pessoa tem raiva dos pais, ela vai ter raiva dos colegas, vai ter raiva dos professores, vai ter raiva da família adotiva. Então, quando eu vou lidar com alguém, o que eu vou procurar alimentar? Procurar reconhecer e olhar com bons olhos o amor que essa pessoa tem pelos próprios pais, pela própria origem. Por mais difícil que tenha sido, é um amor. E aí, a partir daí, eu olho com bons olhos também se ela reconhecer isso. Aí ela já abranda, já amansa, já não vai ser agressiva comigo. Aí eu posso orientá-la, ajudá-la. Agora você pode fazer alguma coisa por você mesma. Que tudo que ela fizer de mal, ela vai estar fazendo em homenagem a quem ela julgou como mal. E eu não sei, tá muito. Eu estou procurando ser rápido na essência da coisa, aqui nesse breve encontro com vocês. Tem muito mais, né? Tem muitos detalhes. Eu espero ter conseguido ser claro. Espero ter conseguido, vocês tenham conseguido compreender. Eu estou à disposição para responder algumas perguntas também. E para quem quiser mais, tá? Posso falar um pouquinho aqui eu tenho meus canais, né? Tenho uma página no YouTube, Direito Sistêmico. Tem diversos vídeos sobre vários aspectos de violência, de situações conflituosas na família, de lidando com pessoas difíceis, com doenças, com idosos, casamentos, separações, crimes sexuais. Tem um tanto de conteúdo no meu canal do YouTube, Direito Sistêmico. Tem minha página no Instagram, que é SamiStorch, @SamiStorch, que lá também eu divulgo aulas, e tem um site, direitosistêmico.com.br. Lá eu tenho várias aulas, cursos disponíveis, curso online, workshops temáticos, alguns exercícios. É um material bem interessante para quem quiser conhecer mais desse conhecimento sobre a vida, sobre os relacionamentos. Tá bom? Grato a todos, estou à disposição aqui. Ei, Sami, dá tempo de responder umas 3 perguntas? Dá Primeiro, sim. muito grata por tudo, muitos comentários agradecendo, dizendo que isso é fundamental para todos os seres humanos, especialmente para os professores e assistentes sociais que estão aqui nos escutando. E tem 3 perguntas. A primeira, eu vi aí nas tuas colocações, gostei de lembrar, tem um livro que eu acho que até já te falei, que é muito importante para mim, que eu tenho lido, que chama assim, O Lado Sombrio dos Buscadores da Luz. Ele visita uma obra do grande teólogo São João da Cruz, atualizando para a modernidade. Trabalha sempre com essas 3 dinâmicas mesmo, né? A pessoa que se coloca no lugar de vítima, de algoz, e traz um outro, que é o do Salvador da Pátria, que foi o que eu mais me identifiquei. Que não deixa de ser também aquela pessoa que está sempre querendo, né? Educar, ensinar, ser juiz toda hora, e às vezes deixa de se ver nesse percurso. E eu sempre acredito que é importante a gente ver a nossa feiura para chegar na nossa beleza. Então, fiquei com vontade de comentar esse livro aí com as pessoas que estão nos assistindo, que de vez em quando eu recomendo, porque para a gente, transformação é uma porta que abre por dentro. E a gente precisa fazer mesmo, né? A multidimensionalidade, ver essa transformação na dimensão mental, cognitiva, espiritual, visceral, sistêmica, nossa, e das nossas
emaranhamentos que a gente está no entorno, tendo coragem de se ver de verdade, né? Não sei se você conhece, se quiser comentar um pouquinho também. Conhece esse livro? Já ouviu falar? Você me falou, mas eu ainda não li. Falei, né? Mas bem lembrado, viu? Bem lembrado que eu vou buscar. A gente já Interessantíssimo. começou, né? É isso aí, a gente se vê e eu A acho muito sombra é a legal. mesma, né? A Eu nossa sombra é a agradeço muito. mesma sombra do outro. É, porque a sabedoria é tão interessante, é como a verdade, né? A humanidade precisa dela e encontra diversas formas de chegar nas pessoas. Querido, pois é sempre uma honra e eu quero recomendar fortemente o livro Direito Sistêmico que eu li em todos esses canais de contato. Sam é uma pessoa nessa que cada dia mais eu sinto essa coerência existencial da palavra sentida, pensada, falada e vivida. Muito grato por nos atender e por nossa amizade. Eu quero trazer, então, aqui, Natanael, a pergunta da Vanúcia Cunha, né? Realmente há conflitos que parecem sem soluções, porque nenhuma das partes abre mão de nada e parece gostar de brigar, ter prazer em provocar aquele sofrimento. Quais as melhores técnicas para uma solução disso? Que o conflito parece que a pessoa se abraçou com o conflito. Às vezes acontece até com a pessoa ali está doente, né? Também, e quando quer estar ali com aquele problema, se tirou, fica o vazio. Como é que lida com essas questões? Depois ela diz em outro momento. Eu faço as três ou faço de uma por uma? Como é que você prefere? Uma por uma é mais fácil. Tá, pois vamos lá. Para eu responder. Olha, a pessoa que parece que ela tem um apego ao conflito, né? É isso que eu entendi, né? A pessoa não consegue se livrar daquela situação, ela insiste, né? Parece que ela está buscando algo que ela realmente gosta, né? Mas não é que ela gosta do conflito. Quem que está por trás disso? Que amor que está por trás disso? É exatamente disso que eu estava falando, né? Às vezes, assim, por exemplo, a pessoa tem uma mãe que vivia brigando, vivia reclamando, vivia xingando, aí essa mãe, ela perdeu a guarda dos filhos, por exemplo, né? Ou teve um processo de alienação parental, a criança acabou sendo criada pelo pai, o pai falando mal da mãe, pode ter sido o contrário, né? Para mim, pai e mãe, cada um tem o seu lugar, mas, assim, são seres humanos, né? A alienação parental pode ser de um lado, pode ser do outro. Mas esse exemplo aí que eu tô dando, aí o pai falava mal da mãe, criou os filhos falando mal da mãe, sua mãe isso, sua mãe aquilo, aí a pessoa não podia, meio que proibido de amar a mãe. Os filhos eram proibidos, porque se demonstrasse afeto pela mãe, o pai ia achar ruim, né? Às vezes a pessoa fica com a mãe, se demonstrar afeto pelo pai, a mãe acha ruim, então ele reprime aquilo. E aí, como é que a pessoa manifesta afeto? Se a mãe era uma pessoa encrenqueira, vivia causando problema, a pessoa vai... A maneira de demonstrar afeto é fazer igual. É um jeito de mostrar para as pessoas, olha como eu sou igual à minha mãe. Eu faço igual, né? Ou se o pai que era um encrenqueiro, o pai vivia causando, perturbando, se metendo em confusão. A pessoa vive se metendo em confusão, é o jeito dela mostrar que, olha como meu pai é o meu pai, mesmo que tenham prendido ele, mesmo que tenham dado uma liminar para ele não poder chegar perto de mim, olha como eu sou igual ao meu pai, né? Aí qual que é a técnica para resolver? Fecha os olhos e olha para o pai. Olha para o seu pai, reconhece que tem um amor. Pai, você me fez muita falta. Independente de julgamento, os filhos precisam se libertar disso, de julgar os seus pais. A sociedade julga, as pessoas julgam os outros, todo mundo dá pitaco, todo mundo fala quem fez certo, quem fez errado, mas os filhos precisam parar de julgar os seus pais. Isso é ruim para os filhos. Filho que condena os seus pais está se condenando, porque os pais não mudam para o filho. Os pais normalmente, esses pais que os filhos condenam são os pais do passado. O filho continua julgando por aquilo que os pais fizeram na infância, por aquilo que os pais fizeram. Isso não vai mudar. O filho vai se libertar desse amor cego quando ele reconhecer que sente falta. Reconhecer esse amor. Eu falo isso assim, hoje em dia é polêmico. É polêmico. A coisa mais polêmica que tem hoje em dia, na constelação tem muito disso, né? Às vezes aparece um amor que precisa vir à tona. Precisa vir à tona. A pessoa precisa reconhecer que existe um amor. Ela se liberta. Fala, nossa, dá uma leveza, porque a pessoa não precisa mais
fazer isso de forma inconsciente. Agora, é claro, eu amo essa pessoa, eu não preciso nem fazer igual, nem fazer diferente, eu me liberto, né? Mas é polêmico dizer que ama alguém que fez algo errado, né? Mas é a solução, essa é a técnica mais poderosa que tem. A pessoa reconhecer que ama. Que coisa boa. O Alexandre perguntou assim: se puder, comente também como é que a nossa sociedade, a nossa escola lida com bullying, né? Como é que como estamos preparados para isso no ambiente? Peraí, então, não estamos preparados para isso, ele afirma. No ambiente escolar é fundamental. Como é que a gente lida com bullying? E a gente vai concluir com essa pergunta para oferecer o papo virtual e aí também para a Inês, logo depois do Sami, mas minha profunda gratidão. Eu peço que o Sami responda, por gentileza, o Alexandre e faça suas considerações. Sami, mais uma vez, muito, muito, muito grata, viu, querida? Eu sei também do seu horário, você já tinha me avisado. E muito grata por tudo. Maravilha, Cris. Olha, essa pergunta, eu não vou me aprofundar, né? Porque é um tema, assim, imenso, né? Mas é dessa mesma forma, eu vejo dessa mesma forma que eu venho falando, né? Tanto de quem pratica, quanto de quem sofre o bullying, na verdade, são duas faces da mesma moeda. Quem pratica também está inconscientemente se defendendo de algo, então também é frágil, né? E quem precisa aprender a se defender, precisa se fortalecer também. E é claro que nós não podemos permitir que as crianças sejam que o abuso corra solto, né? Tem que ter um controle, tem que ter uma educação. A justiça restaurativa é maravilhosa para isso. Maravilhosa. É uma forma das pessoas se enxergarem, se identificarem que o seu sentimento é o mesmo sentimento que o meu, que eu já me senti assim, como você. Né? Quem está sofrendo bullying já sentiu essa vontade de agredir os outros. Quem está agredindo já se sentiu agredido também. E as pessoas se conectam assim pela humanidade de cada um, pela identificação. Então, os círculos de construção de paz, você é mestre nesse assunto, né, Cris? Eu acho que você tem outras aulas aí no curso mais específicas sobre isso, mas é uma ótima técnica para lidar com isso. E assim eu também concluo por aqui, agradecendo mais uma vez, Cris, pela oportunidade. Uma honra enorme participar desse curso e a todos que acompanharam aí, que estão assistindo. Desejo felicidades a todos, que eu puder ajudar à tua disposição, tá bom? Um abraço a todos.